Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão. Quero começar falando da Copa do Brasil, onde é uma competição que o vascaíno espera que o Vasco possa fazer uma grande campanha, realmente entrar pra competir, e o pontapé inicial vai ser contra o Trem do Amapá. Esses jogos aí são complicados, a gente entende que o Vasco é totalmente favorito, é claro, mas são jogos complicados por ser na casa do adversário, uma partida só, né? Os campos geralmente não são bons, então realmente são partidas complicadas, mas é o nosso pontapé inicial e, se Deus quiser, o Vasco vai fazer uma bela campanha. Na próxima fase, que também já está definido, né? O Vasco pode encarar o Tum Tum, que é de Manaus, ou o ABC do Rio Grande do Norte. O ABC acabou de ganhar do Fortaleza por 2-0 em casa pela Copa do Nordeste, então promete ser um confronto mais complicado. Mas é isso, família vascaína, que o vascaíno espera que nessa Copa do Brasil a gente possa realmente competir, chegar longe. Pontapé inicial vai ser dado aí diante do Trem do Amapá, família. Outra situação que aconteceu hoje foi aí o Diego Valores, né? Surgiu a informação que o Vasco teria feito uma proposta pelo jogador. Esse nome já foi bastante cogitado aqui no Vasco, né? Inclusive o presidente do Tajeres ficou bem conhecido aqui no meio, falando algumas coisas que ele ia acertar com o time brasileiro e o Vasco ia se arrepender. Acabou nada disso acontecendo. Inclusive o Lucas Pedrosa também é uma informação dele, do canal dele, né? Que o Vasco, segundo o presidente do Tajeres, o Vasco não fez proposta, mas eu acho que o Diego Valores é aquele cara que entra na condição de o Vasco buscar um atacante pelo lado esquerdo. Tava até vendo aqui na Transmarket. Ele é um atacante que gosta de jogar mais pelo lado direito, mas pode fazer essa função aí também pelo lado esquerdo. Eu não vi jogar, mas a galera que já viu aqui, da família vascaína, também vi aí em outros canais, fala que é um excelente jogador, um bom jogador, chegaria no Vasco para somar. Eu acho importante o Vasco olhar para esse lado esquerdo aí, o atacante do lado esquerdo. É interessante trazer um jogador mais pronto, porque o Figueiredo, a informação é que ele vai ficar fora por 2 semanas, e aí quem deve assumir essa função pelo lado deve ser o Eric Marcos, que na minha opinião foi muito bem aí diante do Nova Iguaçu. Inclusive, não sei a opinião de vocês, mas a minha, ele é um jogador que tem mais característica de ponta do que o Figueiredo, porque o Figueiredo é um cara mais físico, né, tem um bom chute, mas ele não tem essa característica do drible. E o Eric Marcos tentou várias jogadas, tentou vários dribles. Isso é mais característica de ponta. Espero que ele tenha sequência aí, jogue contra o Fluminense, jogue contra o Botafogo, mas o Vasco precisa sim de um jogador mais pronto aí para jogar desse lado de campo. Já que pelo lado direito ali tem o Orediano, o Peck tá muito bem, então esse lado esquerdo aí, na minha opinião, tem que trazer esse reforço aí. Família, quero te fazer uma pergunta. Todo mundo fala que, nesse momento, o Peck é o melhor jogador do Vasco. Até esse momento da temporada é o Gabriel Peck. Mas quero te fazer a seguinte pergunta: qual é o melhor reforço do Vasco até o momento dessa temporada? Eu vou trazer aqui a galera da ESPN para ver se te convence ou você pensa parecido com eles. Liga só. E assim, Mário, eu ia jogar para você, senhor Mário Marra. Não. Porque não é uma novidade, né? A gente acompanhava muito o Jair pelo Atlético por motivos banais, mas ele é esse jogador, né? Ele dá esse equilíbrio pro meio de campo e ele tem essa capacidade de chegar, às vezes, para finalizar e ser esse elemento surpresa. Muitas vezes no Atlético o Alan ficava e ele aparecia de cabeça, ou ele aparecia ali um pouquinho mais perto da área também para poder marcar um gol como ele fez com a camisa do Vasco. Joga a bola. E aí tem uma coisa que eu quero conversar com você, torcedor do Vasco. Olho no olho. Ele vai tentar o passe que às vezes o companheiro do lado, o da frente, o das laterais, não vai tentar por ter medo de perder a bola. E ele vai perder o passe. Mas você precisa ter paciência, porque esse é o passe que o jogador corajoso tenta. Entre as linhas de marcação, é o difícil. Que se der certo, ele encontra um jogador na cara do gol. Então eu estou falando preventivamente. Ele vai te dar uma dor de cabeça em algum momento, mas confia, porque ele vai te entregar resultado várias vezes. É um jogador que vai tentar talvez uma jogada mais ousada e quando der certo, normalmente dá muito certo.
E aí a torcida do Vasco ontem elogiando bastante o Jair, né? Eu vi que repercutiu muito, porque é isso, você falava, né, Eugênio, sobre o meio de campo, sobre a importância desse equilíbrio defensivo para começar as jogadas, porque não adianta ter o Nenê lá na... Quer dizer, adianta, né? Mas assim, ter só o Nenê ou o Pedro Raul lá esperando uma bola. Precisa ser construído. E o Jair vai dar isso pro Vasco, né? Sim, ninguém discute, né? O que ele já fez, o que ele já mostrou no Atlético Mineiro, ganhando os títulos que ganhou, sendo peça importante no time. E eu acho que ele agrega muito. Tudo que o Marra colocou. Mas ainda é só ele. E aí, duas situações. Marlon Gomes vai voltar do mundo do Sul-Americano Sub-20 e ele pode voltar acompanhado do Andrei Santos. Porque o Andrei Santos não conseguiu visto de trabalho para atuar agora no Chelsea e o Vasco tenta que ele seja emprestado para jogar pelo menos mais 6 meses. Aí seria uma outra imagem de meio campo para o Vasco, com Jair, Andrei e Marlon. Aí o Vasco ganharia mais força, mais intensidade, mais qualidade para gerar futebol. Tá aí, família, eu acho que o Vasco trouxe boas opções, bons jogadores para reforçar o elenco nessa temporada. Ontem a gente viu ali o Léo Jardim, né? Foi pouco exigido, mas mostrou que tem recurso. Quando foi um goleiro tranquilo. Os laterais está agradando demais, apesar que a gente entende que contra o Fluminense eles vão ser testados na parte defensiva, ali pelo Keno, pelo Ares, porque ofensivamente a gente sabe que eles entregam. O De Luca mostrou recurso, jogou bem, apesar do adversário. Claro que a gente tem que... Tudo que a gente está falando aqui dos reforços tem que ser confirmado nos jogos grandes, né? Contra o Fluminense, Botafogo, Flamengo, pra gente entender se a gente vai chegar realmente bem, aí os jogadores vão chegar bem no Campeonato Brasileiro. O Pedro Raul, excelente jogador, a gente sabe que vai entregar, o Herediano mostra recurso, então o Vasco tá caminhando bem aí com os seus reforços nesse momento. Mas eu entendo que o Jair realmente é a melhor contratação. E eu não vinha falando isso antes, né? As atuações só confirmaram o que eu falei. Vem confirmando o que eu falei, porque no meu ranking era Jair, Pedro Raul e Ivan. O Jair foi uma grande contratação, excelente mesmo contratação e vem só confirmando tudo que a gente imaginava. É um jogador que tá comandando o meio-campo. Ontem, inclusive, até achei que ele tava de 10, cara. O Nenê junto com o Pedro Raul, os pontas do Vasco, né? Eric Marcos, o Peck, os laterais avançados e o Jair ali no meio organizando. Então, grande contratação, tá jogando muita bola e vai ajudar demais nesse ano aí, família vascaína. Agora eu quero trazer aqui o Arnaldo, né, jornalista aí da Band Esporte, já trabalhou na ESPN, na Sport TV, e é maneiro pra gente debater aqui porque ele fala das carências do Vasco e que o Vasco vai ser testado realmente agora contra o Fluminense. Se liga só. Então o Jair, ele, além de armar o time, ele entra na área e faz gol. E quando ele faz o gol na última bola do primeiro tempo, o jogo aí fica um pouco mais tranquilo. O Vasco tem hoje 2 laterais que apoiam bastante, o Puma Rodrigues e o Piton. Tem alguns meninos interessantes entrando. Tem o Pedro Raul, que não fez gol, mas fez um bom jogo. Mas ainda tem algumas posições muito em aberto. O companheiro de zaga do Léo, o volante e a questão do camisa 10 que ele estava respondendo ali, o Barbieri. E o Barbieri me parece muito cauteloso em lidar com o Nenê no início, né? Então o Nenê tem condição, o Nenê joga. O time melhorou ontem, depois que o Nenê saiu, entrou o Alex Teixeira e faz a jogada do segundo gol. Porque o time fica mais ágil, mais rápido, né? Então tem essas questões. O Vasco estreou o goleiro ontem, ainda tem uma disputa no gol, né? Então tudo muito novo, mas alguns bons sinais, alguns bons jogadores. Agora, na verdade, esse time que tinha estreado lá contra o River Plate e já mudou um pouco e que jogou alguns jogos do Estadual do Rio razoavelmente, vem de 2 boas vitórias, vai ter o seu primeiro grande teste contra o Fluminense no Maracanã no domingo. Esse é um jogo, daqui a pouco a gente vai ver a classificação, é um jogo que pode fazer com que o Vasco entre no G4, enfim, é um confronto direto. O Vasco ainda vai fazer o jogo com o Botafogo, ainda vai fazer o jogo com o Flamengo, ou seja, o Vasco ainda vai jogar os clássicos para verificar se essa ideia de jogar com 3 atacantes e mais o Nenê é viável. Para mim, não é. De novo, eu estou falando antes, porque, de novo, o time do papel, para mim, não se estabelece em campo no futebol atual. Então, contra o Fluminense, não jogaria eu com o Nenê. Jogaria com mais gente no meio. Com Léo e Piton ainda? Com Léo e Piton ainda, com volante ainda sem estar firme no time titular. E acho que a rivalidade Vasco e Fluminense, ela se incrementa por uma série de fatores nessa temporada. O Vasco estar de novo na primeira divisão, tem a questão da disputa do Maracanã. O Vasco também quer fazer parte do Maracanã. Tem o Flamengo baleado na mira, né? O Flamengo abalado pela derrota. Então, a minha impressão é que o Estadual do Rio agora, só tivemos um clássico até o momento, Fluminense e Botafogo, agora com um monte de clássicos,
depois da parada do Carnaval, ele vai ter graça. Porque o Flamengo também não vai poder voltar e achar, vai jogar os clássicos também, e achar que tá tudo bem, não ganhar. O Dutti Farnente, como diria minha avó, Elvira. Não, e acho que o Vasco que começou depois é o que vai ficar pronto por último. Mas tem alguns jogadores contratados, isso já é certeza, dá pra gente... A gente já imaginava e na prática eles estão se provando. Isso, né? Eu acho que todo mundo pensa dessa forma. O Vasco tem carências, tem que trazer mais um volante, tem que trazer um atacante pelo lado esquerdo, né? Tem que esperar o Capasso chegar, um zagueiro, tem que trazer um meia armador. A gente sabe, todo torcedor do Vasco acho que pensa da mesma forma. As opções, os reforços têm que chegar. O Vasco tá atuando bem, jogou muito bem diante do Resende, diante do Nova Iguaçu. Claro que a gente espera que o Vasco possa confirmar essas boas atuações diante dos clássicos nesse momento, pra gente ter um bom parâmetro de como vai ser, de como a gente está preparado para o Campeonato Brasileiro, mas isso é fato. O Vasco precisa de mais opções e todo mundo entende dessa forma. Em relação ao Fluminense, eu queria complementar mais um pouco, porque o Arnaldo, ele tocou na questão do Maracanã, das torcidas, e aí eu quero trazer aqui o Zé Comé, né, que tá bem famoso aí no meio dos vascaínos por cravar as contratações, e ele mandou um recado hoje para a torcida do Vasco, uma reflexão que eu acho que serve muito bem aí também para a torcida do Fluminense. Se liga só. Então, vascaínos, meu bom dia vai uma reflexão para todos vocês. O Vasco joga no meio de semana com o adversário tido como fraco, assim como o Fluminense jogou no Maracanã e colocou 10 mil pessoas no Rio de Janeiro. O Vasco joga em Brasília, no meio de semana, com o adversário tido como também fraco, e coloca, na primeira carga, vende tudo no mesmo momento, 20 mil ingressos. Aí bota uma segunda carga de 10 mil, mais uma de 5 mil, e ficaram mais de 5 mil vascaínos do lado de fora do Mané Garrincha. Foram quase 40 mil vascaínos porque não abriram o resto do Mané Garrincha. Fica aqui essa reflexão. O Maracanã é nosso. Domingo vocês vão ver o tamanho da nossa torcida. É isso, torcida do Vasco é sensacional, vai fazer uma festa linda, tenho certeza, domingo no Maracanã, mas a gente tem que fazer também bonito dentro de campo. O Vasco vem atuando muito bem, como eu disse aqui, contra o Resende. O segundo tempo contra o Nova Iguaçu também me agradou demais. A intensidade no primeiro e no segundo foram perfeitas. O Vasco com muita vontade, pegada, correndo por cada milímetro do campo. Gostei muito da postura dos jogadores do Vasco, mas isso é um fato. Vai ser o primeiro grande teste do Vasco na atual temporada valendo, porque o Vasco teve esse confronto também contra o River Plate, mas o time não estava tão pronto como está nesse momento. Então vai ser um grande jogo para a gente testar os laterais do Vasco, a defesa do Vasco, né, os goleiros também, que a gente entende que são bons goleiros também. E uma questão que eu acho que me chama mais atenção, até vendo os comentários de vocês aqui, em relação ao Nenê. Essa é a grande questão, porque o Nenê realmente não está fazendo a função de 10. Eu discordo totalmente aí do Barbieri, ele está jogando do lado do Pedro Raul, e aí encarando um time mais qualificado, que vai gostar de tacar a bola também, vai ter uma superioridade numérica ali no meio campo, por exemplo. Eu não tô vendo o Fluminense jogar, mas tem o André, tem o Martinelli, tem o Ganso que cai por ali, e aí o Vasco nesse momento, me parece, eu posso estar errado e você me chamar de burro, o Vasco tá jogando num 4-2-4, né? Tem a linha de 4, os dois volantes, Teluca e Jair, e tá jogando com 4 atacantes, ontem com o Eric Marcos, Peck, Pedro Raul e Nenê. E isso pode complicar o Vasco encarando um time mais qualificado como é o Fluminense. Então acho que o Barbieri vai ter que ajustar nessa situação aí contra o Fluminense, pegando o time mais qualificado. Não sei se ele vai jogar dessa forma, mas isso me chama a atenção. Então a gente vai dar um show com certeza na arquibancada e espero eu que o Vasco possa dar um show dentro de campo também. Só um ponto para finalizar o nosso vídeo. Apareceu aí uns 2 tricolores hoje aqui no canal falando que a gente, prepara o lombo. Aí eu falei assim pra ele, vocês acham que vão pegar aquela mamata do passado aí, sempre que ele falou que ele não ganha do Fluminense um tempão, já são aí 3 anos sem ganhar, eu falei, calma gente, calma, que são 5 jogos apenas, né? E aí eu falei pra ele, são 3 vitórias do Fluminense e 2 empates, não é tanto assim vocês esculachando a gente não. E olha só, acabou a mamata. Eu tava vendo aqui, cara, a última escalação do Vasco diante do Fluminense na derrota por 2-0, e eu me recordo muito bem, foi um jogo treino, né? Mas foi aqui, Thiago Rodrigues, Everton, Ulisses e Anderson Conceição, Edmar, Matheus Barbosa e Juninho, Bruno Nazário, Nenê, Peck e também o Raniel. E ainda quem entrou, John Sanches, Getúlio, Luiz Henrique, Zé Gabriel e o único jogador que a gente,
Cara, que saudade. Já tô com saudade dele. Foi o Andrei Santos que entrou também. Mas você vê aqui, cara, a diferença que é esse Vasco aí que vem enfrentando o Fluminense para esse novo Vasco, que tem mais recurso, tem mais qualidade e a gente vai competir. Por mais que o Fluminense esteja num degrau aí de um tempo de trabalho do Diniz, os jogadores são mais entrosados, mas hoje a gente tem recurso, tem qualidade para ganhar. E a freguesia vai voltar. Não, vocês já são freguês, mas domingo vai voltar com certeza. Tô muito confiante para ganhar deles aí, família. Vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.